O livro é 1 Samuel, capítulo de número 10, o verso é o de número 22, que diz assim: Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e tomaram dali, pôs-se no meio do povo, e era o mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vede já quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo, e disseram: Viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Então Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para sua casa, a Gibeá, e foram com ele, do exército, aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial, preste atenção, mas os filhos de Belial disseram: É este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. O texto que eu li está em 1 Samuel, capítulo de número 10. Eu li do verso de número 22 até o verso de número 27. Esse texto aqui, ele vai falar a respeito do fato de Saul ter sido levantado para ser rei de Israel. E ao contrário do que muita gente fala, que literalmente é o povo que está escolhendo Saul, que Deus não elegeu Saul, que Saul não foi um líder escolhido por Deus, geralmente pessoas que falam isso é porque não leram isso na Bíblia, não conheceram o texto bíblico, né? Porque Saul também, ele foi escolhido pelo próprio Deus, ok? Mas é preciso você entender só um detalhe para que essa palavra se torne verdadeira na sua vida. Primeiro, quando as pessoas usam a expressão que Saul foi escolhido pelo povo, é porque, na verdade, o povo aqui queria um rei, ok? Se você ler os versículos de número 17 em diante, do capítulo 10, você vai perceber que Deus queria ser o centro daquela nação. O povo não precisava de rei. O povo tinha um Deus. Só que o povo estava querendo imitar o mesmo sistema monárquico que já existia em outras regiões. O povo começou a pedir o profeta um rei. Aí Deus foi lá e concedeu um rei a eles. Ok? Mas na verdade Deus queria ser o centro do povo. Deus queria ser o rei do povo. Quantas das vezes isso acontece com a gente? Deus quer ser o rei da nossa vida, só que você deixa outras coisas tomarem o lugar de Deus na sua vida. Deus quer ser o primeiro na sua vida e você deixa outras coisas tomarem o lugar dele dentro de você. Deus te dá uma direção, querendo ser o rei, querendo governar a tua vida, e você prefere as suas vontades, você prefere os seus sonhos, você prefere os seus projetos, você prefere as suas decisões. Aí você, quando chega lá na frente, percebe que certas coisas dão erradas. Por quê? Porque você escolheu o que você queria e não o que Deus tinha para você. Deus queria ser rei da nação, mas a nação preferiu viver pelas suas próprias vontades. Deus queria ser o dono dessa nação, sem ela precisar de rei, sem ela precisar de monarquia nem nada, mas como o povo começou a querer viver mais uma vez pela influência das coisas que acontecem nos povos vizinhos, o povo de Israel vai se perdendo, vai se afastando, vai trazendo para dentro do reino influências que não tem nada a ver com aquilo que Deus havia estabelecido. Porque não era propósito de Deus, não era manifestação de dizer: olha, eu vou levantar um rei para que esse ministério cresça. Não. Deus sempre quis ser o rei da nação. Só que a nação começou a se desvirtuar a ponto de pedir o profeta um rei. Nós queremos um rei, nós queremos um rei. Aí Deus foi lá e providenciou um rei. Veio Saul, que foi escolhido por Deus. Tá? Que inclusive, se você ler o capítulo 9, Deus permitiu que jumentas se perdessem no caminho para que Saul fosse ter um encontro com Samuel. E quando Samuel escolheu Saul, ele disse que o Senhor havia escolhido para ser rei de Israel, escolhido para estar administrando aquela nação. Então ele foi escolhido por Deus, sim. A única diferença é que Saul é a vontade permissiva de Deus e não literalmente a vontade de Deus.
há uma diferença da vontade de Deus para a vontade permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva? Deus permitiu porque o povo queria um rei. Agora, Davi, por exemplo, foi um rei que o próprio Deus escolheu a dedo para reinar sobre o povo. E olha o que aconteceu com a nação de Israel. Viveram os seus melhores momentos no período do reinado do rei Davi. É óbvio que Salomão foi um baita de um homem muito sábio, inteligente, que deu continuidade no reinado de Davi, só que o maior rei de Israel até hoje é lembrado como Davi. Então, se você observar a bandeira da nação de Israel, você vai ver a estrela de Davi no centro dela. Tudo isso mostrando a devoção, o respeito que Davi gerou para aquela nação. Ok? Então, de maneira permissiva, Saul também foi escolhido para liderar. E o que acontece quando Saul foi escolhido, a princípio ele não se acha capaz para ir adiante. Ao contrário do que muita gente pensa, Saul não começou ruim, Saul começou bem. Saul não começou se perdendo, Saul não começou fazendo o que é errado, não, ele se perdeu depois no meio do caminho. Mas o início de Saul, ele começou bem. A trajetória inicial foi boa. Isso já traz para nós também uma grande lição. Porque não adianta você começar bem e você terminar mal. Não adianta você começar orando muito, buscando muito, lendo muita Bíblia, se consagrando, indo para a igreja, renunciando, se santificando, fazendo um monte de coisa e terminar mal. Porque o maior resultado do Evangelho na nossa vida está no final e não no início. A maior renúncia que eu tenho que entregar para Deus está no final e não no início. Por quê? Porque tem gente que começa bem e termina mal. As últimas obras, elas vão ser mais importantes do que a primeira. Pastor, qual é a base bíblica que as últimas obras serão mais importantes que a primeira? O ladrão da cruz, que passou a vida inteira fazendo coisa errada. E quando se encontrou com Jesus, se arrependeu dos seus pecados. Aí Jesus virou para ele e disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. As últimas obras dele o salvou, porque ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. As nossas últimas obras, elas serão mais importantes do que a primeira. Por isso que nós devemos ter uma vida constantemente firme com Deus, porque a qualquer momento ele pode buscar a igreja. A qualquer momento a gente pode subir. E a gente tem que estar preparado. Por isso que a gente vive uma transformação todos os dias. Para a gente não ficar vivendo pela fé que a gente conquistou lá atrás. Ah, porque eu aceitei a Jesus há 15 anos atrás. Ah, porque eu me converti há 20 anos atrás. Você não tem que ficar vivendo de passado. Ah, porque antigamente eu era crente, antigamente eu buscava. Tem que continuar buscando. Você não pode ficar vivendo a vida inteira das coisas que aconteceram lá atrás. São as obras de hoje que vão me garantir para estar com Cristo amanhã. Então é uma transformação contínua, é uma renúncia contínua. Eu preciso abrir mão todos os dias, sabe? Por isso que eu recebo o galardão no final e não no início. Ser fiel até o fim, para que no final você receba a coroa da salvação. É sempre no fim, é no final que tem o resultado, é no final que eu tenho o galardão, é no final que eu tenho a coroa. Entende? Então não adianta você começar muito bem, estar muito firme, buscando ao Senhor e depois se perder, e depois se acabar. Se preocupe sempre em se manter firme, como se Jesus voltasse agora, nesse momento. Como se hoje fosse o teu último tempo. Como se agora fosse o teu último segundo. É assim que você tem que viver. Saul começou bem, mas ele acabou no meio da caminhada terminando mal. Ele foi se perdendo no caminho. Ele foi deixando ser levado pela inveja, por alguns sentimentos errados de desobediência a Deus, e foi se afastando. Só que nesse capítulo 10 aqui, ele está sendo escolhido. E Deus está escolhendo ele por um propósito. Ok? Só que ele não se encontra capaz para realizar aquilo que Deus havia prometido para ele. Olha o que o verso 27 diz. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. Sabe por que Deus está falando que Saul havia se escondido entre a bagagem? Porque quando o profeta disse que ele ia ser o rei, ele se escondeu. Ele não se achou capaz para assumir a responsabilidade de reinado, sabe? E por não se achar capaz, ele se escondeu atrás das bagagens.
Aí alguém foi ao profeta buscar, pô, cadê Saul? Cadê o cara que vai ser o rei? Cadê o homem que vai ser o nosso rei? Eles buscaram o Senhor e Deus se manifestou. Aí quando Deus se manifestou, Deus falou, ele está atrás das bagagens. Isso aqui é interessante, porque não tem lugar que você consiga se esconder que Deus não consiga te achar. Você pode colocar as bagagens na frente, você pode se esconder embaixo de uma caverna. Deus sabe como te encontrar. Deus sabe como te achar. Saul estava escondido entre as bagagens, achando que ia fugir de Deus. Só que Deus sabe que você está atrás das bagagens. Deus sabe o quanto você está fazendo de tudo para se esconder. Só que Deus não quer que você se esconda. Deus quer que você se apresente. Tenha coragem para assumir aquilo que Ele já colocou sobre as suas mãos. Para que você não seja levado, influenciado pelo tempo que você está vivendo, mas que você venha se mobilizar para o chamado dele na sua vida. Até porque não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te chamou, sabe? Então faça aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. E não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo das dificuldades, não tenha medo dos problemas, não tenha medo daquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Porque se Deus colocou nas suas mãos, é porque Ele sabe que você vai dar conta. Deus não coloca nada na sua mão além daquilo que você não possa suportar. Deus conhece o teu limite. Deus conhece a tua estrutura. Não adianta ficar se escondendo atrás de bagagem. Ele sabe que você está lá. Ele sabe que você está se escondendo. Ele sabe que você está preocupado. Ele sabe que você está com medo. Ele sabe de tudo isso. Mas vai com medo mesmo. Vai preocupado mesmo. Quem é que disse que todas as vezes que nós assumimos a responsabilidade, assumimos sem medo? Às vezes fazemos com medo, sim. Às vezes fazemos aflito, sim. É normal ter medo. O que não é normal é você deixar o medo te dominar. O que não é normal é você deixar a insegurança dominar você. Você pode ter medo, mas não pode deixar o medo dominar você. Coloca fé, porque Deus é contigo e vai te dar capacidade para vencer as adversidades que estão se levantando contra a sua vida. Você suporta, você aguenta. Deus sabe a tua estrutura e por saber a tua estrutura, colocou uma responsabilidade sobre as suas mãos. Só que o nosso problema é que às vezes nós somos igual a Saul. Quando a gente olha para aquilo que Deus prometeu, quando a gente olha para aquilo que Deus quer fazer, e a gente olha para nós não conseguimos encontrar capacidade para desenvolver aquilo que Ele quer que a gente faça. Aí a gente se esconde, aí a gente foge, aí a gente fala que não tem como pregar, não tem como cantar, não sabe falar, não sabe. A gente fica dando desculpa para Deus, sabe? Igual Jeremias, Senhor, eis que sou uma criança. Só que Ele te conhece, cara. Ele sabe o que você suporta. Não tem como enganar Deus. Saul foi para trás da bagagem, se escondendo, achando que Deus não sabia. Claro que sabia. Claro que sabia. Deus sempre sabe aonde você está. Não tem como se esconder dos olhos do Senhor. Então exerça aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Faça aquilo que está sobre as suas mãos. Por quê? Porque Deus vai te dar capacidade para desenvolver aquilo que Ele quer que você faça. A tua capacidade não vai vir do homem, a tua capacidade não vai vir da técnica, a tua capacidade não vem do desenvolvimento humano, a tua capacidade não vem de uma faculdade, a tua capacidade não vem pelo que as pessoas vão dizer para você, a tua capacidade vem do Senhor. E se Ele te escolheu, Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe que você vai dar conta. Você vai dar conta. Aí Saul se esconde atrás das bagagens, Deus revela, aí pegam Saul e levam ele até o profeta Samuel. Aí Samuel vai dizer para ele, aí Samuel vai dizer a todo o povo, vede já a quem o Senhor tem elegido. Samuel está dizendo o seguinte, esse é o rei que foi escolhido para estar aqui nessa nação. Então o povo jubilou e disseram, viva o rei, viva Saul. Só que o versículo de número 27 vai dizer que os filhos de Belial
vão dizer, é esse aí que o Senhor escolheu para nos livrar, e vão desprezar Saul. Olha que interessante. Enquanto vai ter um grupo dizendo, que são milhares, ok? Enquanto vai ter milhares dizendo, viva o rei, vai ter um pequeno grupo, filhos de Belial, que vai dizer, é esse aí que o Senhor escolheu para nos livrar. Aí eu acho interessante o último versículo que diz, porém, Saul se fez de surdo. Isso aqui é uma dica para você poderosa, para você saber lidar com certos problemas. Saul está aprendendo a lidar aqui. Ele está sendo criticado. Os filhos de Belial estão dizendo, é esse que Deus vai levantar para nos livrar. E ele vai se fazer de surdo. Ele escuta a multidão que diz, viva o rei, e ele despreza os filhos de Belial que vai dizer, é esse aí que Deus escolheu para levar Israel? Aí a Bíblia diz que Saul vai se fazer de surdo, ou seja, ele não vai dar ouvido aos filhos de Belial. Por que muitas das vezes você desiste do seu chamado? Por que muitas das vezes você perece? Por que muitas das vezes você se entristece? Porque você dá ouvido para os filhos de Belial. Só em você saber que são filhos de Belial, você já deveria não ouvir. Só que o problema é que quando você para escutar gente que não tem nada para dizer, você se machuca, você se fere. É uma crítica destrutiva, é uma palavra de derrota, é alguém dizendo para você, você não tem condições, você não tem capacidade, você não vai chegar. Aí você deixa as palavras dos filhos de Belial te machucar. Aí com a ferida você não consegue dar continuidade ao projeto que Deus colocou sobre as suas mãos. Porque você decidiu ouvir as palavras dos filhos de Belial. Só que essa palavra aqui é um ensino para você. Aprenda com Saul, que quando os filhos de Belial começaram a levantar críticas destrutivas, Saul se fez de surdo. Em alguns momentos, você vai precisar se fazer de surdo. E se você não se fazer de surdo, você não vai conseguir vencer algumas críticas que vão te atacar no meio do caminho. Se faça de surdo. Não ouça as palavras de derrota. Ouça muito mais uma multidão que está vendo Deus em você, que está vendo que você é projeto de Deus, que está vendo que você é promessa do Senhor. Você decide quem você vai ouvir. Você quer ouvir a multidão que está vendo Deus em você, ou você quer ouvir a multidão, ou você quer ouvir um pequeno grupo de quase ninguém, os filhos de Belial, que vai dizer, é esse aí? Quem você vai ouvir? Os que enxergam Deus em você? Ou aqueles 1 ou 2 que estão criticando você? Sabe? Por que nós somos assim? Às vezes tem uma multidão de gente falando bem, mas a gente prefere ouvir aquele que fala mal. Você precisa aprender a lidar com as críticas. Você precisa aprender a lidar com as palavras de derrota. Você precisa aprender a lidar com os filhos de Belial. Na verdade, só em você saber que são filhos de Belial, você não deveria dar atenção, cara. Não escuta, não ouve, não agrega. É muito maior aqueles que estão ao seu lado do que aqueles que estão torcendo pela sua derrota. É muito maior aqueles que querem ver você crescer do que aqueles que querem ver você cair. É muito maior aqueles que querem te elogiar do que aqueles que querem lançar palavras negativas. Aprenda a se fazer de surdo. Não deixe entrar no teu coração palavras que só te fazem mal. Não deixa germinar na tua vida palavras que entram como veneno para te destruir. Sabe? É verdade que você não pode tampar os ouvidos para certas palavras que estão falando, mas você tem a oportunidade de não deixar o veneno dessas palavras te contaminar. Se contamina o teu coração, é porque você está deixando entrar. Uma coisa é o que as pessoas falam. Outra coisa é você deixar as palavras que as pessoas falarem te destruir. Você pode muito bem se fazer de surdo. Se faça de surdo. Não ouça palavras negativas. Não ouça palavras de derrota. Não ouça as palavras que só colocam você para baixo, que só machuca o teu coração, que só fere a tua alma. Sabe? Passe a ouvir essa multidão que Deus colocou ao seu lado.
de gente que está vendo Deus em você, de gente que está enxergando que é você que Deus escolheu para esse momento, que é você que Deus escolheu para esse propósito. Aí tem gente que para de focar os olhos na multidão que está gritando viva o rei e passa a ouvir os filhos de Belial. Só que os filhos de Belial não tem nada para te acrescentar. Nem a crítica deles é construtiva. São só palavras para te ferir, para te machucar, para te destruir, para te menosprezar. Aprenda com Saul. Se faz de surdo e não deixe entrar no teu coração palavras que não te acrescentam, que não agregam nada para a sua vida, nem para a sua alma, nem para o seu coração. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Então escreve nos comentários, coloca nos comentários, escreve aí: eu vou obedecer o meu chamado, eu vou ouvir a voz de Deus, eu não vou ouvir os filhos de Belial, né? Reproduz aí, coloca alguma coisa que você entendeu para mostrar que essa palavra está viva dentro de você, né? Eu vou ouvir a voz de Deus, eu não vou parar por causa das críticas, eu não vou desistir por causa das críticas, eu não vou parar por causa das palavras de derrota, das palavras de graça que lançaram contra mim, eu não vou me esconder entre as bagagens. Eu vou me posicionar, eu vou ficar no lugar que Deus quer que eu fique, eu vou ficar na direção de Deus para a minha vida, porque se Ele me chamou, é porque Ele me garante, Ele vai me dar força e capacidade para desenvolver aquilo que Ele mesmo colocou sobre as minhas mãos.